Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos para a lição? E hoje, sábado 1º de novembro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título O Inimigo Interno. É essa lição aqui, meus amigos. Ó. O Inimigo Interno. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela aborda que o inimigo mais perigoso que todos nós cristãos nós temos, ele não está fora da nossa casa, da nossa igreja, do nosso lar, mas sim dentro da base, dentro do nosso interior, como ocorreu ali com os israelitas, quando eles foram derrotados assim por inimigos mais fracos, né? Como ocorreu ali na cidade de Ai, que ela fica a leste de Jericó. E a lição dessa semana ela está baseada nos seguintes livros e capítulos das Sagradas Escrituras: Jeremias capítulo 17, Josué capítulo 7 e capítulo 8. E na abertura da lição 6 que inicia-se hoje, tem um desenho que representa o que nós estudaremos durante toda essa semana, onde aqui nós vemos o povo de Israel sofreu uma das derrotas assim, mais incríveis por um inimigo mais fraco que eles, com menos pessoas e menos qualidade militar, e eles acabaram sendo derrotados, né? Que é o que explica esse desenho aqui, ó, né? Aqui representa Josué e o povo de Israel, que é esse homem aqui, ó, né? Que ele está acendendo aqui um fogo, né? Que geralmente eles acendem o fogo para buscar o Senhor e orar, né? E acontece que o povo de Israel teve grandes vitórias, como foi o caso de Jericó, ou do muro de Jericó, onde realmente eram povos dos cananeus, os mais fortes que existiam na época, e o muro mais forte, que era Jericó, foram derrotados pelos israelitas através do poder de Deus. Porém, eles tiveram uma derrota acachapante justamente para a cidade chamada de Ai, que ela fica a leste de Jericó, que também eram cananeus, mas eram em menor números, e o povo de Israel aqui foi derrotado por eles. Mas por quê? Porque o povo de Israel transformou as pessoas de Ai como uns monstros, como se fossem bem superiores, né? Como mostra a figura aqui, que na realidade eles eram menos pessoas e acabaram vencendo Israel. O que ocorreu aqui? O que ocorreu aqui é o seguinte, que o povo de Israel, em todas as batalhas, sempre eles buscavam o Senhor para que Deus realmente batalhasse por eles, para que Deus os ajudasse a vencer essas batalhas. E aqui no caso relacionado a Ai, os israelitas menosprezaram o povo ali, a cidade de Ai, e quando o inimigo chegou, eles se acharam assim menor que o inimigo, sabe? Eles valorizaram demais o outro lado do inimigo e acabaram perdendo realmente essa batalha, essa guerra, né? E aqui tem uma figura, né, que é o leão de Judá,
que sempre era o leão de Judá, Jesus, que realmente vencia as batalhas do povo de Israel contra qualquer inimigo. E desta vez, eles buscaram por si mesmo tentar uma vitória sobre os soldados de Ai e foram derrotados pelos povos de nação mais fraca que existia na época. Você consegue imaginar o que ocorre isso? E justamente isso ocorre também nas nossas batalhas, que pode ser no nosso trabalho, no nosso lar, em toda qualquer atividade que você tiver. Se você não se colocar, né, no seu lar, em você mesmo, dentro do seu interior, a posição de Deus para que ele possa, ou consultar a Deus, para que ele possa elucidar como você pode obter aquela vitória, né, no emprego, numa luta que você está tendo, seja qual for. Se você não colocar, o inimigo para você do outro lado vai se tornar esse grande monstro e que vai derrotar você. O povo de Israel, após ele obter uma vitória assim, incrível sobre os cananeus lá de Jericó, com muros altíssimos, né? Pessoas bastante altas, eles bem armados, eram os povos assim, mais bem armados da época, que até os egípcios tinham dificuldade de derrotá-los. E Israel venceu Jericó, que era uma fortaleza assim. Porém, eles foram lutar ali com a cidade de Ai, né? Que também era uma nação que estava próxima da Terra Prometida, mas eles se acharam dentro deles mesmos, como eles tivessem poder para lutar sozinho, e sendo que a derrota veio porque existia um inimigo interno dentro deles, né, que fez com que eles fossem derrotados, porque eles foram derrotados para um grupo menor e mais fraco que tinha ali. E não entendo não entendendo assim por que houve essa derrota, né? O líder israelita Josué, ele entra em oração e busca ao Senhor para saber o motivo que eles foram derrotados ali na cidade de Ai, e saber essa resposta. E ele acabou descobrindo que a falha não foi somente de consultar a Deus, deles não terem consultado a Deus, para que eles pudessem marchar em frente para cima da cidade de Ai. E o verdadeiro malfeitor foi um dos propósitos dos israelitas, né, deles se acharem em si mesmo força para vencer os soldados de Ai. E ao tomar os despojos ali de Jericó, né, que eles não poderiam ter feito isto, Acã, a partir de, porque Deus havia dito que eles não deveriam levar as cidades que eles destruíssem, eles não podiam levar absolutamente nada. E ali em Jericó, quando eles venceram, que foi a maior nação que eles venceram, eles levaram esse despojo, ou seja, tudo que havia ali em Jericó. E quando eles foram nessa batalha contra a cidade de Ai, eles não consultaram a Deus, e Deus permitiu que eles fossem derrotados por essa desobediência, que foi o caso de Acã, que acabou levando todos esses despojos, né? E foi contra os mandamentos de Deus, que Deus tinha ordenado para eles não fazer. E assim, essa guerra contra Ai, né, essa derrota que eles tiveram, foi um lembrete crucial a esse povo. E pensando nisto, né, o responsável pela lição dessa semana, ele coloca o seguinte verso para memorizar: Eu, o Senhor, sondo o coração para dar segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, que está lá em Jeremias 17:10. Aqui é o que ocorreu ali com o povo de Israel nessa derrota para Ai. Eles deixaram de confiar no Senhor
e confiar em palavras e em ações próprias, né? Em orientações humanas, porque quem orientou ali o povo naquela época para agir assim foi Acã, que ele levou os despojos ali de Jericó, que não era para ter feito isto, e fizeram escolhas erradas, né? E sobreveio a maldição sobre eles. Não era para levar os despojos da cidade de Jericó de forma alguma, que foi uma orientação divina. E tiveram consequências, no caso, essa derrota para aí. Eles deixaram de seguir a voz do Senhor para seguir a voz enganosa do coração, né? Ou seja, o coração falou mais alto do que a voz do Senhor, em que por meio dessa tragédia, né, dessa derrota, houve uma experiência para ele, para Israel, que eles compreenderam as implicações de que quando você faz uma aliança com Deus, você tem que cumprir. E existe um profundo significado quando você assume um compromisso com Deus. E Deus tinha dito que não era para levar os despojos de Jericó que eles haviam vencido, eles levaram, e houve a derrota na sequência contra a cidade de Ai. Enquanto a obediência às causas da aliança garante a vitória, desconsiderar qualquer um dos termos dados por Deus resulta em derrota, e foi o caso. O sucesso militar do povo de Israel não estava baseado em números, em estratégia militar de batalhas ou táticas inteligentes, porque era Deus que vencia as batalhas para eles, era a presença do guerreiro divino, Senhor, para poder vencer essas batalhas. E a luta que eles tiveram contra Ai foi uma decisão própria deles. Eles acharam que eles poderiam vencer um inimigo mais fraco e foram derrotados. No sucesso da apropriação da terra prometida de Canaã, onde lá tinha assim fortes homens, Israel teve de aprender uma lição difícil, né? A lição de que seu inimigo mais letal e perigoso não estava fora do acampamento, ou seja, numa briga lá fora, mas dentro do acampamento, com decisões erradas. Estava dentro da base do povo de Israel, uma decisão que eles acabaram errando. O grande desafio para Israel não eram as fortes muralhas dos cananeus, no caso de Jericó, nem a avançada tecnologia que eles tinham, né, que eles possuíam, mas a vontade obstinada de pessoas de dentro do próprio acampamento de Israel, de ignorar a instrução do Senhor, que eles poderiam vencer o inimigo por eles próprios. E isso tem um alerta para todos nós hoje, né? Nós temos desafios semelhantes e estamos na divisa da Canaã celestial, né? Porque nós estamos prestes a entrar realmente na Canaã celestial, na volta de Jesus, assim como o povo de Israel na época estava na divisa da terra prometida e se acharam que eles poderiam vencer por si mesmos e foram derrotados, assim como nós também, que estamos na divisa da Canaã celestial, nós não podemos dizer que nós podemos vencer por nós mesmos, né? Porque senão o inimigo interno nosso pode nos derrotar. E nessa semana nós teremos estudos assim diários dessa lição 6, onde nós nos aprofundaremos com detalhes sobre esse inimigo interno que nós temos e falaremos com detalhes e estudaremos com mais alguns assuntos, como por exemplo, quais foram as duas grandes causas da derrota do povo de Israel pelo fraco exército da cidade de Canaã de Ai? A resposta nós veremos em estudos diários que está lá em Josué capítulo 7, que está a resposta. E nessa derrota de Ai, Deus, em vez de revelar a identidade do transgressor, ele estabeleceu-se um procedimento que revela a justiça e a sua graça. Mas o que todo esse processo nos diz sobre Deus e as atitudes de Acã, dele levar os despojos de Jericó? Nós saberemos na resposta em estudos na semana, que está lá em Josué capítulo 7, versículos 16 até 19. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas,
para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, é Jesus dizendo que a nossa salvação, ela só vem através de Jesus, dele Jesus. Não existe outra forma. Ele é o relacionamento entre os homens e Deus, é o mediador de tudo isso. Se nós temos dificuldades, nós temos que buscar a ele, Jesus. Nós não podemos ter atitudes como o povo de Israel teve aqui, de achar soluções internas, dentro da base interna, para solucionar problemas, sendo que o único solucionador de problemas é Jesus. E nós vamos obter a salvação através dele, Jesus. E quando nós fazemos isso, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, nós ganharemos de Deus um grande presente que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus, Jesus nos levará para as mansões celestiais, para a Canaã celestial. E que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre essas palavras hoje e não queira vencer por si mesmo, que a única forma de você vencer o mundo é através de Jesus. Não existe outra forma. Que você seja muito abençoado no dia de hoje. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.